Oi, pessoal! A ideia deste vídeo é ensinarem vocês a procurarem artigos que são do tipo estudo clínico controlado randomizado na base de dados Pedro, tá? Então, como nós podemos fazer isso? Esse tipo de estudo clínico randomizado, ou tradicionalmente conhecido pela sigla RCT, como eu escrevi aqui, eles são estudos que fazem intervenção, ou seja, um tratamento. Então, eles têm um paciente que é selecionado, esse paciente é selecionado, né, de qualquer área, ortopedia, cardio, respiratória, para uma intervenção e nós pretendemos, o objetivo do estudo é verificar a efetividade dessa intervenção em relação a uma outra intervenção, geralmente, que é mais clássica, tá? Ou então em relação a um grupo controle que fica numa lista de espera sem receber nenhuma intervenção, ou um grupo controle que recebeu uma intervenção que a gente chama de sham, ou seja, é uma intervenção simulada que na verdade não entrega para o paciente nenhuma terapia, ela é uma simulação. Mas o paciente, por acreditar que está recebendo terapia, ela pode provocar algum efeito no final. Então, a gente pega os pacientes, divide em dois grupos, pelo menos, um de interesse, que é a terapia de interesse, e o outro que é um grupo de comparação chamado de controle. Aplicamos a intervenção de interesse e no outro grupo, essa intervenção pode ser um sham, ou pode ser uma outra intervenção comparativa, e ao final do estudo nós comparamos os dois grupos e verificamos qual teve maior efetividade nos resultados, nas variáveis avaliadas. Pode ser dor, pode ser frequência cardíaca, pode ser força, amplitude de movimento, equilíbrio, algum teste funcional, tá? A fisioterapia tem várias formas de avaliar o paciente. Então, essa base da fisioterapia, chamada Pedro, tá vendo? Só de vocês escreverem um P maiúsculo já aparece. Aqui, Pedro Physiotherapy. Vocês clicam. Aqui, ó, Pedro, chama Physiotherapy Evidence Database. O que ela é? Uma base de dados que concentra 3 tipos de estudos. Elas concentram clinical trials, que são esses estudos que eu mencionei para vocês, de efetividade de uma intervenção terapia, review, que são as revisões sistemáticas, tá? E guidelines. Guidelines são artigos que trazem um guia de orientação, pode ser em relação à intervenção, o que é mais efetivo em termos de intervenção, pode ser orientações práticas, né? Em relação a avaliações e intervenções, tá? Para o propósito de elaboração do pôster, vocês procurarão aqui nessa base, que é a base Pedro, principalmente os clinical trials, tá? O intuito dessa base é facilitar a vocês na busca principalmente do artigo que será utilizado para o pôster, já que é um critério da atividade de pôster que esse artigo seja do tipo clinical trial. Então, como nós fazemos? Vocês podem escolher a língua, tá? Pode ser aqui, ó, português, para ficar mais fácil para vocês. E a gente pode vir aqui na pesquisa, simples e avançada. Vamos utilizar a pesquisa avançada, tá? Então, o que a gente pode escolher? Eu posso escolher por uma palavra, então vamos pensar que a gente está pesquisando sobre ombro. Eu posso escolher o tipo de terapia, tá? Nesse caso, vocês não precisam fechar a terapia, a não ser que seja uma área muito ampla, como ortopedia, neurologia, né? Então, vocês podem priorizar, por exemplo, na ortopedia, treino de fortalecimento, né? Alongamento, mobilização, manipulação e massagem, tá? Ou eletroterapia, mas vocês não precisam nessa primeira busca fechar, porque isso limita a busca de vocês. Problemas.
Aqui a gente tem os problemas relacionados à área, né? Por exemplo, se não tivesse colocado aqui que eu queria que aparecesse shoulder no título, eu poderia só colocar aqui. Pode ser uma opção para vocês. Então, por exemplo, eu quero algo que seja fraqueza muscular. Eu quero algo que tenha dor, tá? Dor é uma variável muito importante na fisioterapia de avaliação, tá? Partes do corpo, tá vendo? Não preciso colocar aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, quero o membro superior, tá? Subdisciplina, então aqui são as áreas. Por exemplo, né, a gente estava vendo lá, quem é da área de gerontologia pode já escolher aqui gerontologia. Quem é da área de saúde coletiva, que também acaba abordando a saúde ocupacional, pode colocar essa área, por exemplo, tá? E aqui ele já vai fechar a busca, tá? Tópicos. Os tópicos se assemelham muito com essa região de problemas, né? Então, vocês podem optar por não colocar. Método, isso aqui é muito importante. O que nós queremos? Clinical trial, tá? Autor não precisa, título não, fonte também não. Tempo de publicação, vamos escolher a partir de 2015, que são o quê? Os 5 últimos anos, tá? E aqui, se a gente vai querer que todas as palavras apareçam com o conectivo E, então vai ter que ter ombro, dor, né, essa questão aqui da parte do corpo e descer dessa área e ser um clinical trial. E a gente então inicia a busca, tá? Aqui o que apareceu? 13 resultados, tá? Nós temos aqui então, todos são clinical trials, né? E aqui a gente tem uma nota que eu vou explicar para vocês. O Pedro, a base de dados Pedro, ela classifica a qualidade do estudo de RCT. Ele pode ter uma pontuação variando de 0 a 10. Então, o que é recomendado para o pôster? Que vocês selecionem artigos que tenham pelo menos nota 6. Então, esses artigos seriam selecionados, enquanto que esses não seriam selecionados para o pôster. Vocês poderiam incluí-lo no resumo. Então, eles poderiam fazer parte daqueles 9 resumos, mas jamais fazerem parte fazerem parte do artigo selecionado para pôster. De preferência, selecionem para os resumos bons artigos também, tá? Os estudos, então, Clinical Trial, recebe essa nota e quando você clica, suponha que nós queremos esse estudo aqui. Então, ó, 1 ano de resultados, né, de um ensaio clínico randomizado, né, da terapia de choque extracorporal radial por ondas, com preditores de dor, incapacidade e retorno ao trabalho em pacientes com dor subacromial. Percebam que por ser terapia, por ser a área de ocupacional e do trabalho, ele sempre vai aparecer isso aqui, ó, com dor no ombro, pescoço relacionado ao trabalho, tá vendo? Retorno ao trabalho, trabalhadores de um escritório, queixas musculoesqueléticas em estudantes de música, né? Prevenção, tá vendo? Trabalhadores pilotos, né, de helicópteros, área militar, workplace, então exercício realizado no local de trabalho, tá? Então vocês percebam que essa é uma informação importante para diferenciar, né, aquilo que a gente comentou de um artigo ser da ortopedia ou, por exemplo, da área de saúde da comunidade, saúde do trabalhador, tá? Então, esses podem ser estudos da saúde do trabalhador, porque tem essa característica do local de trabalho, tá? Ou de ser da atenção primária. Quando a gente clica no artigo, ele aparece aqui, então, o título, o nome dos autores, o dado da revista e a nota.
Esse print com todas essas informações pode ser o print do arquivo resumo, daqueles 9 resumos que vocês enviarão no Word, tá? Então, tem todas essas informações. Além disso, a escala Pedro, diferente das bases de dados mostradas pelo bibliotecário, como o Medline e a Bireme, ela traz, então, a nota do artigo, a justificativa. Então, atendeu ao critério de elegibilidade? Sim. Atendeu à alocação randomizada? Sim. E a gente consegue identificar onde que ele perdeu o ponto. Então, aqui, ó, o terapeuta não era cego, blindado, ou seja, o terapeuta sabia que ele, né, qual terapia estava sendo aplicada no paciente, tá? E onde mais ele perdeu ponto? Somente aqui, tá? Então é interessante que ele consegue dar para vocês, além de oferecer uma opção para o pôster, ele já consegue oferecer para vocês a qualidade do artigo com essa nota e o ponto falho dele, onde que ele falhou, tá? Lembrando que é muito difícil cegar o terapeuta quando a gente está falando de fisioterapia baseada em exercícios. Por quê? O fisioterapeuta, ele sempre sabe que ele está aplicando o exercício, né? Então, ele sabe qual terapia ele está aplicando no paciente naquele momento. Então, aqui é um ponto falho que é muito tolerável na fisioterapia, dependendo do tipo de intervenção que está sendo estudada, tá? Então, e aí, então, a gente tem aqui essas informações e para adquirir o resumo, o artigo na íntegra, a gente então vem aqui, ó, na base de dados onde ele se encontra. Então, PubMed, ele abre aqui o PubMed, aqui a gente tem as mesmas informações, tá vendo? Estão vendo? Mas já sem as informações da qualidade, né, do estudo, certo? E então a gente pode clicar nesses ícones e procurar então pelo artigo em PDF. No caso aqui, é importante vocês se conectarem com o VPN USP, tá? Ou estarem dentro da USP, porque a USP tem a abertura para vários artigos e a gente consegue encontrar. Esse aqui já está mostrando que é livre, então eu venho aqui, clico no PDF e ele vai então aparecer para a gente. Certo? Temos então o estudo na íntegra, que tem geralmente esse formato, e vocês vão então sintetizá-lo na forma de pôster. É importante que a gente considere como uma das qualidades dos estudos clínicos controlados é seguir a um guia de recomendações chamado Consort. Ele dá recomendações sobre como relatar um estudo clínico randomizado de forma bastante criteriosa. E uma das coisas que esse consorte recomenda é esse fluxograma dos pacientes. Então, quando vocês selecionarem um artigo do tipo estudo clínico randomizado, RCT, ele provavelmente trará essa figura, certo? Vocês podem colocá-la no pôster desde que não tenha outras figuras ou imagens mais relevantes que são fundamentais de estar no pôster relacionadas com os resultados, tá? Então, isso é importante. Outra coisa que é importante, já falando um pouco da qualidade do estudo clínico, ele sempre traz o termo randomized, tá vendo? Control trial no título, de preferência, ou no resumo, tá? Pra gente já identificar ele logo de cara. No objetivo, teremos sempre, então, a comparação entre dois grupos, né, na metodologia, e nós vamos descobrir aqui quais são as metodologias, tá? É importante que muitos estudos
trarão para vocês as variáveis primárias e secundárias de resultado. Por exemplo, ó, isso daqui. Então, o resultado primário do estudo era ver o efeito do tratamento em alguma variável X. E ele tem também o efeito em outras variáveis que não são assim tão importantes quanto a variável primária, tá? Então, é importante vocês estarem checando isso. O estudo traz a variável primária e a secundária ou só tem variável primária, tá? Isso é importante. Outra coisa que é importante em relação aos estudos clínicos randomizados é que ele traz uma tabela de características dos participantes e geralmente para aquelas características que podem influenciar os resultados, os participantes têm que ser semelhantes. Então, quando eu olho aqui, ó, idade 46, 47. Então, aqui é o grupo Chan, que está recebendo aquela intervenção simulada, e aqui é o grupo de interesse, que está recebendo a intervenção que eu tenho interesse em estudar. E aqui eu vou verificando se eles são semelhantes, né? Então, 20, 25, média de expectativas, né? 4,8, 4,9, média da variável alta eficácia, 3,9, 3,7, tá? Então, eu consigo ver se eles são semelhantes na linha de base, que é a avaliação inicial antes de começar a intervenção. E é importante que eles sejam semelhantes para aquelas, principalmente naquelas variáveis que podem influenciar o resultado. E na relação à tabela principal do resultado, são tabelas que geralmente trazem a avaliação, né, para cada medida, né? Por exemplo, aqui nós temos o SPAD, que é um questionário de ombro, né, incapacidade de dor no ombro. Aqui eu tenho dor ao repouso, dor durante a atividade, função, né, para carregar uma bag, né? Então, para cada variável, ele traz qual que era a medida na avaliação inicial e traz principalmente, que é o mais importante, qual era a medida da avaliação final, tá? E vocês perceberão que essa avaliação final, eles fazem uma diferença, é muito próximo de uma conta de menos. Então, no caso aqui, 26,9 menos 28,3. E é essa diferença que ele mostra aqui geralmente. Muda um pouquinho, às vezes, o número, não é exatamente a subtração, por causa que a análise estatística considera, às vezes, outros fatores, tá? Mas é bem próximo de uma subtração. E ele tem esse valor, né, de menos 1,6 e ele dá, obrigatoriamente, é importante o estudo oferecer o quê? Esse intervalo de confiança de 95%. Esse intervalo de confiança, ele não pode conter um número zero. Então, aqui passou do menos 10,2 para 6,96. Então, ele cruzou o zero. O que significa isso? Que a diferença entre os tratamentos pode ser zero. E se ela é igual a zero, os tratamentos comparados são idênticos, são iguais. Então, o que essa informação nos fala, esse intervalo nos fala? Toda vez que conter o zero, nós temos que as terapias comparadas são semelhantes em algum momento. Portanto, elas não são. A terapia em teste de estudo não é superior nem inferior à terapia de comparação, tá? É isso que nós estamos querendo dizer. E o p-valor, ele acaba comprovando isso porque toda vez que ele dá menor que 0,05, eu tenho que existe uma diferença significativa estatisticamente entre as comparações. Toda vez que ele dá maior que 0,05, eu tenho que não existe uma diferença estatisticamente significante entre as comparações. Então, obrigatoriamente, toda vez que aqui for maior que 0,05, esse intervalo conterá o zero, tá?
E a gente conclui aqui, por exemplo, nesse estudo, que para nenhuma dessas variáveis, né, que são os resultados, né, outcome primário e secundários, aqui, ó, outcome primário a gente percebe que é o SPAD, o resto vai ser secundário. Para nenhuma dessas variáveis, os grupos foram diferentes ao final da intervenção, tá? Então, essa intervenção em teste não é superior a uma intervenção simulada. Então, nós concluiríamos o quê? Que não compensaria realizar essa intervenção, fazendo uma interpretação mais superficial, sem ler o estudo, tá? Então, é isso que vocês precisam estar atentos, né? Essa geralmente é o formato da tabela principal de resultado de um estudo clínico randomizado, tá? E ele oferece algumas vezes outros tipos de resultado que podem ser incluídos também no pôster. Tudo bem? Então, foi isso que a gente verificou em relação a esse estudo, esse cuidado que vocês têm que ter em relação à busca e seleção do artigo principal para atividade de pôster. Outra coisa é que para quem quiser entender melhor sobre a escala, a qualidade dos estudos, essa classificação de 0 a 10, o que vocês precisam fazer? Vocês vêm aqui no Home, né? E vêm em Downloads. Aqui nós temos a escala Pedro. Essa escala é a escala que classifica os estudos de 1 a 10. Ele tem 11 itens porque o primeiro item não é pontuado, tá? Que é simplesmente verificar se o estudo colocou os critérios de inclusão e exclusão para que o leitor consiga entender se aquele estudo se aplica à realidade dele na clínica ou o que ele está buscando. Os demais itens são pontuados, então de 2 a 11, né, a gente pontua de 0 a 10, tá? Então aqui ele tem a escala, tá? E a sua explicação de cada item, que vocês podem procurar entender melhor, e tem também o download da escala. Quando a gente clica aqui no download, a gente obtém então a escala Pedro, tá? E aqui, ó, a forma como ele pontua, sim ou não. Sim, esse atende o critério, não, esse não atende ao critério, tá? E aqui ele também traz uma explicação sobre cada item que foi pontuado, tudo bem? Então, vocês podem estar observando também essa escala para entender melhor o estudo. E aqui a gente tem a escala em português, tá? Que também, como o site está em inglês, ele baixou a escala em inglês. A hora que vocês colocarem para o site ficar em português, ele vai dar a opção de baixar a escala em português, que é melhor para vocês, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que essa apresentação ajude vocês na elaboração, então, do pôster e principalmente na seleção do artigo principal que pode ser feito através dessa base Pedro, tá?